Estamos aqui novamente. Eu sou Jaqueline Perottoni com o programa Eleve-se aqui na TV Cidade, canal 14 de Farroupilha, para trazer histórias de pessoas, porque histórias conectam, histórias inspiram. E a nossa convidada de hoje é alguém que eu admiro muito e de longa data, é a Regina Ducati. Hoje a Regina é a nossa secretária aqui da Prefeitura de Farroupilha, secretária municipal do Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação aqui na nossa cidade de Farroupilha. A Regina tem uma história linda e a palavra dela, o lema dela é coragem. Bem-vinda, Regina! Obrigada, Jaque. Um prazer estar aqui. Obrigada pela oportunidade de estar contando um pouquinho da minha história, né? E dizer também que a admiração é recíproca, né? A gente já nos conhece, né? Você aí fez parte dessa minha última decisão, né? Isso. Corajosa decisão. Muito corajosa. Que se eu não tivesse tido o teu apoio ali no coaching, eu talvez não tivesse tomado essa decisão nesse momento. Então é um prazer, né? E a TV também, muito obrigada pela oportunidade. Ótimo! Então vamos aproveitar essa presença ilustre e vamos sugar tudo que a gente puder de informações da Regina. Então, Regina, você é a mãe da Laura Ducati Pessim, né? Então, e eu olho para a tua história, eu sempre vi muito sucesso, muita coerência, muita dedicação. E tudo que você coloca o dedinho, Regina, dá certo, você entrega muito. E isso é óbvio que acaba retornando em sucesso. Por isso que a Regina, tudo que ela faz, ela acaba se destacando, brilhando. E ela está fazendo um trabalho maravilhoso na nossa prefeitura, que a gente já está observando isso, né? É top. E eu conheço um pouquinho a Regina porque ela fez o processo de coaching comigo e se preparou para esse desafio que ela assumiu agora, né? Que é a Secretaria de Desenvolvimento da Prefeitura. Regina, conta para nós, a tua palavra principal, teu lema é coragem. Conta para nós, quando foi que tu notou que tu era uma mulher corajosa de verdade? Bom, acho que a gente, né, nasce com alguns traços de personalidade e depois a gente vai se conhecendo, né? E o bom, né, de passar os anos é que a gente vai se conhecendo e vai se dando conta de algumas coisas. Mesmo quando eu era jovem, né, eu acho que o momento que eu, olhando para trás agora, na época tu não se dá conta, mas eu com 22 anos de idade, eu me mudei de cidade por causa do trabalho, trabalhava no Banco Itaú, surgiu uma oportunidade de promoção e eu fui morar sozinha em Gramado. Com que idade, Regina? Eu tinha 21 anos, na verdade. Uau! Foi em 92. E um cargo novo, né, era gerente operacional, então eu cuidava de toda a parte administrativa. E eu vou dizer para ti que na primeira semana eu chorava todas as noites porque estava numa cidade diferente, muito trabalho diferente, tudo, e era a primeira vez que saía de casa. E sofri ali esses primeiros dias, mas depois eu comecei a perceber que eu avancei muito na frente de outras pessoas, no sentido que eu me dispunha a fazer algo diferente para estar onde que era o meu objetivo. Todo mundo que trabalha no meu tempo e agora também, sempre a ideia é ser promovido, né? Subir. Ainda mais para uma jovem de 21 anos. E eu notei o seguinte, o meu objetivo final é que dosa a minha coragem. Então, eu tenho esse lado muito analítico das coisas, eu aprendi com os anos se passando, eu analiso muito bem, e aí eu consigo perceber quais são os perigos, quais são o que pode dar errado, e se eu entendo que eu posso suportar isso, eu vou em frente. Vou dizer que eu não tenho medo, né, já que claro Sim. que a gente tem. Agora mesmo, né, antes de assumir o cargo de secretária, me passou um friozinho na barriga, mas vou dizer que também esse friozinho na barriga é um combustível para mim. E aí, eu acho que essa foi a primeira vez que eu vi assim com muita coragem. E depois disso, eu tive várias decisões muito fortes, né, na minha vida, como um divórcio com uma criança de 1 ano e 8 meses. E sabe, naquele tempo, né, não faz muito, mas enfim, criar uma criança sozinha, eu digo na parte da educação mesmo, Sim. do trabalho que dá Sim. uma criança, não é fácil, mas isso foi me fortalecendo.
E depois também eu pedi demissão do Itaú com 20 anos. Naquela época, imagina, pedir demissão de um banco, mas é porque eu não estava feliz. E assim eu fui enfrentando e foram surgindo. E cada vez que eu tenho um desafio pela frente, eu me lembro que eu tive desafios no passado que eu enfrentei, nem tudo deu certo, mas que eu consegui superar. Porque eu também tenho um lado espiritual que eu acredito muito. Eu acho que pode-se dizer que é uma fé que tudo que acontecer é para o melhor para mim. Olha que Então eu não interessante. sofro muito com as coisas que não dão certo. Tu mesmo sabe. As coisas que, às vezes, um projeto que não dá certo, é claro que eu me frustro, que eu fico triste, mas eu não sofro. Porque se não foi dessa maneira, porque o melhor para mim era de outro. E eu tenho essa fé. Então, esse é meu lado espiritual muito forte, que eu acho que sempre tem alguma coisa boa esperando. Podemos passar por momentos difíceis. A própria pandemia, né? Foi um momento de muita angústia e sem saber o que ia acontecer, mas eu sabia que ia passar. Eu tinha certeza que todo mundo ia ficar bem de um jeito ou de outro. Nossa, Regina, que história! Eu não falei que valia a pena, que demais! E conta um pouquinho do desafio de ser mãe, porque a gente quer saber um pouquinho de tudo. Conta pra nós como é que foi ser mãe da Laura. Ela é tão linda, Regina, e ela é você, né? Igualzinha. Sim. Eu lembro que você, quando jovem, quando eu tinha a idade dela, você participava de concursos de beleza e você ganhava, e eu já te admirava naquela época. E você já era corajosa antes mesmo de ser uma profissional. Lembra que você participava de concursos? Sim. Conta conta um pouco pra gente. Então, isso é um longo passado, né? Um passado muito distante. Mas, enfim, eu acho que é o que eu falo do traço da personalidade, de ter essa força. Acho que tem também a ver, sabe, já que a minha gravidez da minha mãe, né, quando ela me teve, não foi uma gravidez tranquila, com risco de perder o bebê e coisa. Eu acho que isso também transforma, né, ali o ser que está se gerando. Então, assim, na verdade, eu já fiquei lutando durante a gravidez inteira para sobreviver. Boa. E eu acho que isso fez uma força em mim. Então eu sempre, desde criança, assim, eu era presidente do Grêmio, eu participei de concurso de beleza da escola, teve uma época, por exemplo, os 16, 17 anos, época das diretas já, eu era muito politizada. Então eu acho que muitos jovens são nessa época, né? Muito politizada, eu me informava, eu sempre fui uma pessoa que gostou de ler e eu acho que aí vem então o lado analítico, que a gente entende um pouquinho as coisas que podem acontecer e tu tendo o controle do que pode acontecer, tu fica mais tranquila para tomar uma decisão. E a Laura na minha vida eu digo que é a minha melhor obra, né? A Laura hoje uma mulher, né? Eu digo que ela é muito melhor que eu. E eu acho que os jovens vêm melhor que os pais, porque a Laura, ela nasceu já com aquela preocupação com o próximo, com a preocupação com o meio ambiente. Ela tem um carinho nato. E ela tem toda a minha força também, que eu acho que ali ela é batalhadora, ela vai atrás do que ela quer. A gente tem talvez temperamentos um pouco diferentes, porque ela é jovem, né? Ela tem outra estrutura e eu digo, as crianças hoje nascem diferentes. Mas ela é batalhadora, ela é uma guria que sabe a missão, ela sabe por que nós estamos aqui. E não existe outra coisa, já que a gente tem que trabalhar, a gente tem que se divertir, mas a missão de nós estarmos aqui é a gente olhar para o próximo. Entende? Então, assim, a Laura tem esse coração bondoso. E isso me enche de orgulho. Ela é realmente a minha melhor obra. Claro, eu fui uma mãe que trabalhou muito, então eu não fiquei muito tempo com ela, eu sempre trabalhei. Porém, eu fazia o quê? Limites, né? As regras, eu sou a mãe, ela era a filha, e hoje ela é minha amiga, Isso, mas, né? Mas, e também assim, todo momento que eu estava com ela, por menor período que fosse, eu estava com ela, com atenção 100% nela. E eu acho que fez com que ela crescesse assim, muito segura. Bem amada. Bem amada. Então ela sabe que eu sempre deixei ela voar, né? Mas ela sabe o porto seguro, ela sabe que tem a mãe, que tem o pai também. Então eu acho que isso é muito interessante para uma criança. E não é fácil educar uma criança. Isso dá medo também, porque a gente vê coisas no mundo. Mas eu acho que assim, ó, muita transparência, muito amor, né?
e os limites necessários, eu acho que não tem como dar errado. É verdade. Uma criança bem amada, ela fica corajosa. Isso Ela aí. sente as Porque costas ela quentes. sente o porto seguro, ela Isso sabe aí. que ela tem alguém. E Isso isso faz com que eles se desenvolvam, né? E eles progridam, e eles queiram tentar. E eu sempre encorajei ela a tentar. Ai, vai, não pode, né? Sempre. E ela teve uma época que ela foi muito tímida, mas depois ela começou a ir. Se soltando. Ela começou a se conhecer, e é isso que eu falo. O autoconhecimento, né? Liberta, né? Liberta. Isso aí. Temos que nos conhecer, porque se a gente se conhece, né, Regina, a gente se apaixona. A gente é apaixonante. Sim, às vezes não, né? Às vezes a gente faz alguma coisa. A autoestima, ela sobe e desce, né, A gente Regina? faz Não é alguma coisa sempre. que tu diz, eu não acredito que eu fiz isso, Aham, não é? sim. Mas sabe qual é o segredo, Jaque? É tu fazer uma besteira aí, e tu ri disso. Eu acredito que enquanto a gente consegue rir dos próprios erros, Aham. é porque tu tá sã mentalmente. Aham. E isso é felicidade pra mim. Leveza. Leveza, não ter a cobrança, eu não preciso ser perfeita. Exatamente. Eu quero fazer um bom trabalho. Isso aí. Porém, eu não sou perfeita e eu não preciso me cobrar disso. Aliás, isso eu aprendi contigo. É isso aí. E se perdoar, né, Se Regina? perdoar. Olha para nossa trajetória, a gente fez coisas que não se orgulha, mas foi com o conhecimento que a gente tinha naquela época, E com a maturidade. eu digo, sabe, que hoje, no meu ponto de vista, né, não sou estudiosa do assunto nada, mas eu percebo que hoje o sentimento mais ruim que as pessoas têm e que faz com que elas se deprimam, que faz com que elas não andem pra frente é a culpa. Culpa. E muitas vezes uma culpa que não existe. Que tá só Porque dentro nós não da mente temos delas. ingerência sobre várias coisas, então não pode ser culpa nossa. É verdade. Entende? E é muito difícil. Me parece que a mulher já nasce com a culpa, né? Sim. E quando tu tem um filho, já nasceu com a culpa também de tu não ser a mãe perfeita. E se ele fica doente, tu te sente culpada. Eu passei por tudo isso também e passo, né? Porque se acontece alguma coisa... E hoje, se acontece alguma coisa no trabalho, mesmo que tu não tinha a gerência disso, tu te culpa, podia ter visto. Então, a gente tem que controlar. E não deixar se culpar até que tu não consiga mais Ter sair força. disso, ter força. Se deixar a mente livre, Sim. sem tomar consciência do que está acontecendo, ela toma conta e aí você começa a lembrar do passado. Aquela vez também você errou, aí mais uma dose de culpa, mais uma dose. Isso aí. Nossa, fica Isso aí. sufocante. Então, eu sempre digo, se eu pudesse dar um conselho, né, para as pessoas, para as mulheres, enfim, todos, é assim, ó, leva mais de leve isso. aí. Todo mundo erra, não se condene. A gente sempre, enquanto estivermos aqui, principalmente, a gente sempre pode recomeçar. Recomeçar, em qualquer idade. Não importa. Não importa. Não importa. Existe uma força universal que te recoloca Eu de pé. acredito. Que te recoloca. E quando tu não vê saída, pode ter certeza, tem infinitas saídas. Mas naquele momento tu não tá enxergando, ou porque tá na culpa, ou tá se punindo por Isso alguma aí. coisa, ou falta de perdão, ou assim, tá olhando só para aquilo que deu errado na sua vida. Os rótulos, né, que nos colocaram na cabeça, principalmente nós mulheres, né, já que a gente vem de uma geração que foi uma geração melhor que as nossas mães, porém a gente sofreu muito preconceito. Eu lembro que quando eu fui promovida a gerente de agência no Banco Itaú, eu tinha 24 anos. Uau. E fui a primeira, fui a mulher mais jovem, ou o gerente mais jovem na época, né, hoje tem outros. Mas eu sofri muito preconceito, porque eu era mulher, né, porque eu era jovem. E até hoje, nos dias de hoje, em alguma esquina por aí, a gente escuta, né, alguma gracinha por ser mulher. Então, eu assim, abomino esse tipo de coisa. Porque eu acho que a gente não tem nem mais e nem menos capacidade que ninguém. Tudo depende de ti, do que tu quer. E outra, não tá errado. Se tu não quer evoluir na vida, crescer ou ser uma profissional, tudo bem. Tudo certo. Desde que tu se sinta bem. É isso que a gente tem que aprender. Eu não preciso seguir a onda da magreza, de que tem que ser magra, tem que saber inglês, tem que saber, tem que ter um cargo de gestão. Não precisa. Ou tu tem que estar bem contigo. Eu estava lendo uma entrevista, ou tu tem que trabalhar fora. O movimento feminista veio com uma força, só que tem muitas mulheres hoje revendo a Isso. criação dos filhos, a oportunidade. Se eu posso ficar criando os meus filhos, eu vou ficar... É uma decisão sem, tua. sem a culpa de que, todas trabalham fora e eu não. E nem se sentindo inferior por isso, é um grande privilégio poder cuidar do teu filho. E assim, ó, tu pode ver, tem N exemplos, né?
homens e mulheres, as mulheres são muito mais julgadas do que os homens. Total. Então, eu não estou aqui defendendo o feminismo ou o machismo. Eu só estou dizendo que a educação veio assim, desde o do tempo das cavernas, sei lá. Então, a gente nasce com isso. Então, a gente tem que evoluir. Bom que as nossas filhas já não têm essa coisa tão impregnada nelas, né? Elas são mais livres, elas vivem melhor nesse sentido, com a condição de ser mulher. Exatamente. A gente ouve elas falando, é tão mais leve. Sim. As próprias relações delas são mais leves, com bem menos cobrança do que da nossa parte. As nossas mães cobravam muito, quando eu lembro, assim, eu era, com todo amor e carinho, mas eu era sufocada pela minha mãe. Porque elas sabiam só fazer isso. Só. Elas não tiveram a oportunidade de ver, né? A gente já conseguiu aí, com a era da tecnologia, quanta leitura boa a gente pode fazer, quanto vídeo bom a gente pode assistir de estudiosos, de pessoas que sabem falar. Só que tudo requer o quê? Esforço. É verdade. Não cai do céu nada. É nada. isso aí. Eu costumo dizer que fácil só engordar. O resto é tudo mais difícil. É verdade. E às vezes a gente vai para uma série no Netflix porque é conteúdo pronto e não precisa pensar. Eu vejo muitas pessoas com um pouco de preguiça de pensar. Sim. Tu nota, né? É que por causa isso, tu já não notou que às vezes tu fica ali no celular, vai passando, só olha a manchete, a foto. Aí tu se lembra que viu alguma coisa, não sabe aonde, não sabe o quê. A gente tem que treinar, informação. Tem que treinar o cérebro, né? A gente tem que treinar o cérebro, tem que fazer coisas diferentes. A neurociência explica muito bem isso, né? Tu tem que estar usando a mão esquerda se tu é destro e tal, porque tu tem que mudar o lugar que tu senta, mudar o caminho que tu faz para criar novas sinapses. E eu faço uma pós sobre isso, eu acho muito interessante, porque é justamente isso, a gente, ainda mais agora, né, a gente tem muita coisa pronta. Então, às vezes, tu atrofia o teu cérebro. Atrofia. Aí, quando tu vai pegar um livro pra ler, tu fica entediado. Eu não consigo ler, não capto, eu tenho que voltar. Várias vezes acontece. Vou voltar a ler porque eu não me lembro, porque eu não entendi, porque o meu pensamento voa. Já tá acostumado no celular, aquela informação rápida. Que bom, né, que a gente tá falando isso. Porque acontece com todo mundo. Todo mundo. Mas um pouquinho de esforço, que nem tu falou. Tem que ter. Disciplina, esforço não adianta pra tudo, né? E olhar pra uma leitura com prazer, não é? Vou ler porque tem que ler. Começa a olhar com prazer para isso. Eu penso que o momento da leitura é o momento que eu consigo sentar num sofá. Então é um momento de descanso além de tudo. A gente fala de desafios, né? A gente tem meu desafio profissional na prefeitura, que está sendo, assim, uma aula, nossa, muita coisa, eu aprendo muita coisa durante o dia, mas eu tenho um desafio pessoal também, que depois que tu chega aí numa certa idade, tu dá os teus desafios. E o meu desafio pessoal hoje é de estar 100%, eu digo 100% no momento, no lugar que eu estou. Não é nada fácil, né? Então agora a gente está aqui presente aqui agora. A gente está aqui agora, vamos curtir esse momento. Tem 1 milhão de coisas para fazer depois, mas tentar não fugir, não se lembrar. Se vem, volta. É um treinamento diário. Aí tu vai tomar o teu café, tu senta aí, tu vai tomar teu café. Porque a gente come fazendo outra coisa. Então, tu não faz nada aquilo sozinho. E mulher é magnífica nisso. A gente consegue fazer várias coisas. Tentando usar e ter os momentos 100% dos momentos que eles estão. Nossa. Aí tu curte, tu sente o sabor do café, ou Sim. da comida, ou Não da é companhia. fácil. Porque a mente viaja, né? Sim. Mas é questão de tomar consciência e voltar para aqui agora, voltar para aqui agora. Que o cérebro vai se acostumando. E assim, né, nada é tão urgente que não possa esperar um pouco. Exatamente. Às vezes a gente tá correndo, e eu sempre digo, né, no trabalho principalmente, não adianta correr, apagar incêndio e ninguém pensar. Exatamente. Tu tem que tirar o tempo de planejar a tua semana. Eu trabalho com o planejamento da semana e sempre de manhã olho o que tem que fazer, se precisa alterar. Tu tem que trabalhar com planejamento. Porque senão parece que tu chega esgotada e tu não produziu. Isso. E isso vai consequentemente gerar o que em ti? Uma frustração que vai te levar a baixa autoestima, que poderá te dar uma depressão. Exatamente. Então tu tem que fazer esse esforço, essa disciplina, e gente, vem 1000 coisas do nada, né, que surgem. Mas tu tem que deixar essas brechinhas na tua agenda. Eu faço agenda até em casa. Sério? Das coisas que eu tenho que fazer, porque eu não consigo fazer muita coisa. E é muito bom ficar no sofá, no joguinho do celular ou na TV, né? Mas eu tenho que vou fazer isso, depois eu vou fazer aquilo. Então esse é o meu jeito de me organizar.
E dá certo, né? Eu me sinto mais controlada e Isso mais aí. feliz daí. E aí no final do dia tu dá aquele tique. Isso. Fiz. Dá um prazer Dá, até, né? dá. Isso aí. Então, não Show é de fácil, bola. né? Já que a gente Isso tem que se aí. organizar. Tu tá tendo que ter coragem nesse desafio do trabalho? Muito, Muita? muito. Eu não tinha conhecimento no poder público, eu nunca trabalhei. Tá. Enquanto turismo, eu vou dizer que sempre fui uma admiradora, gosto de viajar e eu me relaciono assim com muita gente que viaja, então isso sempre me atraiu. Tá. No desenvolvimento econômico é o meu chão, né? Eu vivi a vida inteira, são 32 anos de sistema financeiro, e aí tu vê toda a luta do empresário, que esse é o verdadeiro herói, né, no nosso país. Esse é. E eu acho que a gente tem muita ideia para colocar em prática e para seguir um caminho mais reto, né? Porque hoje, às vezes, a burocracia te amassa ali, né? A rotina te... Sufoca. Então, mas é um desafio. É um desafio porque tu tem aí poderes, né? Que eu nunca lidei. A gente, dentro da prefeitura, existe, né? Toda uma questão política, existe a questão do trabalho, das políticas públicas, existe, então assim, existe o teu prefeito, né, o gabinete, existe a população, existe as outras secretarias, porque é muito legal, porque assim, ó, ninguém consegue trabalhar sozinho na prefeitura, nenhuma secretaria, um precisa do outro. É uma engrenagem. Então ali tem, e aí são pessoas de N, né, estilos, pessoas mais políticas, pessoas mais técnicas, e tu tem que lidar com tudo isso. Então isso não é ruim, mas isso é desafiador. Desafiador. É desafiador porque tu acaba passando uma vida inteira na iniciativa privada, é tudo muito simples e rápido na iniciativa privada. Isso. E hoje não, né? Até a própria questão da legalidade no poder público. A gente tem que tomar muito cuidado, o que pode, o que não pode ser feito. E isso eu acho que é o maior desafio. As pessoas, como lidar com toda esse tipo de influências que tem e que são necessárias. Eu não estou falando que política não é bom, né, Jaque? Muito pelo contrário, acho que todos somos políticos. Sim, mas existe, né? Existem as coligações, existem a tal da oposição, que isso é uma coisa que eu não entendo muito, porque o prefeito, a partir do momento que ele se elege, é prefeito de todos, então eu acho que todo mundo poderia se unir para ter uma cidade melhor, né? Mas, enfim, é a minha mera opinião de uma pessoa que entrou há 6 meses, né? Nesse campinho. Mas eu tô adorando. É coisas novas, é muito trabalho. Mas em compensação conheci tanta gente interessante. Que legal. Tantas ideias boas, tantos sonhos de pessoas assim que tá me renovando a cada dia. Olha que interessante. É um estímulo de vida, uma vontade de levantar e se desafiar e fazer coisas diferentes. E fazer, sabe, deixar a tua sementinha legado, em né? prol daquela cidade que tu escolheu para envelhecer. Já pensou? Sabe, saber que tu contribuiu com alguma coisa. Isso é realizador. Que legal. E tu é daqui, né, Regina? Sim. Tu nasceu no bairro Nova Vicenza, né? Sim. É isso aí, que orgulho, né? Que orgulho olhar Eu pra gosto trás. muito da cidade, né? E eu fico muito triste quando eu vejo alguém falando mal da cidade. Gente, ela E pessoas tem que tudo. moram aqui. Nenhuma cidade é perfeita. Exatamente. Eu acho Nem que Dubai. Isso. É Tu isso aí. entende? Uhum. Então, assim, o que eu acho é que a gente, em vez de a gente ficar fortalecendo aí o negativo, que as pessoas podiam ser mais positivas. Não é tapar o sol com a peneira. A gente sabe dos problemas, é óbvio. Mas, assim, não tem como resolver tudo de uma vez. Mas, aos poucos, a gente pode. Agora, se todo mundo fizesse um pouquinho. É isso aí. Entende? Porque assim, eu vejo as pessoas falando do lixo. Tem problema, podia ser diferente, creio que sim, a organização, mas também as pessoas podiam ajudar no sentido de vamos usar direitinho lá o lixo que é reciclável, ou a própria questão do depredação das coisas, sabe? Porque assim, a depredação gente, uma coisa bonita, pintada, de repente aparece toda pichada, e isso aí fica feio para a cidade, dá uma impressão, e eu sou muito de acreditar já que o contexto do todo, ele faz o ambiente. Então, assim, se eu tenho um lugar desleixado, sujo, o que vai surgir daí? Mais sujeira. Exatamente. Mais desleixo. Mais pessoas que não cuidam vão estar aí. Agora, se eu tenho uma cidade arrumadinha, limpinha, e vamos arrumando, eu acho que a tendência é que mais pessoas queiram fazer isso. Exatamente. Olha no Natal.
A gente enfeitou a cidade e começou a aparecer muita gente enfeitando e Aham. coisa. Por quê? Porque é o contexto, ele Isso. chama. Então eu acredito muito nisso e é assim que eu trabalho, principalmente na parte de turismo da cidade, no ponto cidade, decoração, eventos aqui, pensando nisso. No Natal vinham pessoas de fora, Regina, para olhar, E para tirar esse foto. ano Vai ficar legal? vai ficar. Semana que vem já tem um pré-projeto ali que o pessoal vai me apresentar das empresas que fazem isso, mas ele tem que ser melhor que ano passado, né? Que A gente legal. já tem essa faminha, eu digo, né? Pessoal de Caxias pedindo e Isso. vindo pra cá. Eu levei na Festa da Uva, eu vi muito isso. Aí eu fui pra Farroupilha visitar, porque Natal. disseram que tava legal o Natal. É Então a isso. gente quer, é um jeito de trazer pessoas, trazendo pessoas, os restaurantes, os bares, as lojas vendem, É isso aí. geram receita, Fomentam. dão dignidade para as pessoas que são contratadas por um emprego, porque, que nem eu disse, na cidade não tem problema no município de entrega de cesta básica, não tem ninguém passando fome na nossa cidade, e acredito que nem frio, porque a gente faz as campanhas, mas é a questão da dignidade, de tu ser o provedor do teu próprio sustento. Isso. Então eu acho que isso é muito legal. E vem felicidade por trás. Isso aí, bem felicidade por trás, e essa pessoa poderá até empreender, a gente não sabe, né, a capacidade e o sonho de cada um. Então Exatamente. temos que permitir um ambiente saudável para que as pessoas possam se desenvolver. Bem assim, na nossa própria casa, quando tem bagunça, a gente não se sente bem. Sim. E na cidade é só um reflexo da nossa Então, casa. assim, que nem volto a dizer, eu não tô aqui sendo utópica, a gente sabe que tem problemas, óbvio. Porém, eu acho que eu sempre fui assim, cada um fizer a sua partezinha, não querendo transferir de jeito nenhum a responsabilidade do município pro cidadão. Mas tem coisas, né, que o cidadão está aí porque, por exemplo, separação de lixo, Isso aí. cuidar dos Básico. containers, fechar o container, né, principalmente, porque eu vejo assim, containers abertos, chove, já Isso. virou, É. começa a escorrer aquilo lá e tal, colocar isso aqui, então são pequenas coisas, mas isso eu tô te dizendo, é uma coisa bem Regina, né, que eu sempre me preocupei, independente de onde eu estivesse com isso, essa é a minha visão. Muito bem. Que rica essa entrevista. Regina, dá para nós uma última dica, então, porque tu percebe, Regina, eu percebo isso, falta de coragem. Isso que tu tem transbordando desde que tu era pequenininha, tu já lutou para sobreviver, né? Tu falou da gravidez da tua mãe. Então, isso que você tem de sobra, que é coragem, e que tu puxa lá de dentro os teus motivos para ser corajosa, o que tu diria para uma pessoa que tá sentindo falta de coragem? Dá tua dica. Eu vou dizer o seguinte, eu acho que a gente precisa primeiro se conhecer, se aceitar, Ótimo. né? E aí, analisa. Eu acho bem difícil que hoje a gente não tenha um porto seguro em alguém. Não precisa ser pai, não precisa ser mãe, não precisa ser marido, esposa, pode ser um amigo, pode ser um coaching, né? Eu valorizo muito esse trabalho, já que porque a pessoa de fora, né, que consegue te mostrar algumas coisas. Então, assim, eu acho que a coragem muitas vezes não é o antônimo do medo, tá? A gente tem medo, mas a gente faz mesmo assim, porque analisa, e a gente só tem essa chance nessa vida, é agora que tu tem que fazer as coisas, tu não pode chegar no fim da tua vida e estar frustrada. Então eu sempre penso nisso, eu não sei se amanhã eu vou estar aqui, se tu vai estar aqui, se nós vamos estar aqui. Então assim, ó, vamos tentar viver esse momento, e para viver esse momento eu tenho um sonho disso, eu tenho que fazer. Porque muito melhor é tu fazer e não dar certo do que tu morrer com a dúvida se tu tivesse feito como seria. Isso gera uma angústia. Então, vai a primeira vez em coisas melhores e tu vai te conhecendo e tu vai vendo como tu funciona e aí tu vai te largando cada vez mais. Acho que é isso, sabe? Não dá pra gente desistir. Isso aí. Gente, quantas dicas legais, né? Vamos aproveitar, passar adiante, compartilhar essa entrevista, porque é rica. Ficou fantástica, Regina. Obrigada pela tua contribuição. Imagina. Eu sabia que valia muito a pena chamar a Regina aqui, foi ótimo. E ela dividiu com a gente a história de vida dela. Muito obrigada pela sua atenção. Obrigada, Regina. Imagina, eu que agradeço. É um prazer, nossa, vir aqui bater um papo, né? Isso. É muito legal. É isso aí, a TV sempre de portas abertas Sim. para nos trazer aqui personalidades que fazem a diferença no mundo e isso é muito bom. Um beijo, gente. Até a próxima. Eleve-se.